E também, tentando entender essa divisão dos impérios romanos, é que a gente consegue entender as famosas cruzadas. Tá? Por quê? Porque o que acontece? As cruzadas ficaram muito famosas na Idade Média e elas realmente vão contribuir para o final da Idade Média. E elas foram guerras dos cristãos, e em 1096, pelo menos por terem um inimigo em comum, dos cristãos para lutar contra os muçulmanos, para lutar contra aqueles que profetizavam a fé em Maomé, os islâmicos. Né? Então, o que acontece? Jerusalém, como vocês sabem, é uma cidade sagrada para o cristianismo. Afinal de contas, ali registra a biografia de Jesus Cristo. Né? Ao mesmo tempo que Jerusalém também ela tem um significado importante entre a religião islâmica. E o próprio judaísmo também tem uma grande importância simbólica nessa região. Então, é uma região simbólica para as três religiões. Nesse momento da Idade Média, Jerusalém estava sob o domínio dos islâmicos. Tá? Porém, a maior parte do tempo, esses islâmicos permitiam que os cristãos peregrinassem, que eles visitassem Jerusalém. E aí não havia maiores problemas. A questão é quando os chamados seljúcidas dominam Jerusalém. Islâmicos radicais, no sentido de que não permitem mais a visita dos cristãos à terra sagrada de Jerusalém. A partir disso, Constantinopla vai pedir um pedido de socorro ao Papa, se sentindo inclusive ameaçado pelos esses turcos seljúcidas, que agora impediam os cristãos inclusive de peregrinarem a Jerusalém. E o Urbano II responde positivamente essa ajuda emitida pelo cristão lá do Oriente. E ele convoca então os cristãos em 1095 para que eles expulsassem os seljúcidas de Jerusalém e retornassem para o cristianismo, a terra sagrada. Então o Urbano II faz um grande discurso, ele invoca a população europeia do Ocidente, chama os cavaleiros, chama as pessoas que queriam participar. Teologicamente ele diz que quem morresse nessa guerra santa teria garantido o seu espaço no céu. E aí, simbolizando o cristianismo contra os islâmicos, esses soldados colocam uma cruz no seu uniforme, como vocês podem ver aqui, e aí essas batalhas são chamadas de cruzadas. Tá? A primeira realmente conseguiu isso. Ela conseguiu chegar em Jerusalém, expulsar os seljúcidas e colocar os cristãos para dominarem Jerusalém. Isso não durou muito. Logo, os islâmicos recuperaram Jerusalém. E nós tivemos mais várias cruzadas ao longo da Idade Média. Elas foram importantes. Por quê? Lembra que eu falei que uma das características com a invasão islâmica foi fechar o comércio da Idade Média, da Europa Ocidental, e fez com que a tendência de ruralização se intensificasse ainda mais? Muito bem, com as cruzadas acontece uma reabertura do mar Mediterrâneo para a população medieval. Né? Então as cruzadas, ao se colocar em guerra contra os islâmicos, elas conseguem reabrir o mar Mediterrâneo. E isso faz o quê? Faz um restabelecimento do comércio. O comércio vai gerar feiras, vai gerar uma atividade urbana que vai contribuir também para o fortalecimento das cidades. Então as cruzadas são o início de um despertar urbano e comercial da Idade Média, que nós vamos estudar mais para frente. Mas é interessante vocês já observarem que essa luta, essa batalha contra os islâmicos nas cruzadas propicia isso. A abertura do mar Mediterrâneo, um restabelecimento comercial e urbano. Muito bem. Entre as cruzadas, a gente destaca, por exemplo, a Quarta Cruzada, porque a Quarta Cruzada mostra que nem só de interesses cristãos viviam essas batalhas. A Quarta Cruzada, por exemplo, ela foi financiada por comerciantes de Veneza. E pasmem, ao contrário de irem batalhar contra os islâmicos, os cruzados foram dominar Constantinopla, invadir Constantinopla. Sim, lembram da Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente?
a sede do cristianismo da Igreja Católica Ortodoxa, muito bem. A Quarta Cruzada foi com interesses comerciais, econômicos, de saquear Constantinopla. E Constantinopla nunca mais se recuperou depois disso aqui. Logo depois, em termos históricos, claro, ela foi invadida ali pelo Império Turco Otomano e foi o final, inclusive, do Império do Oriente, que, claro, nessa época, como a gente viu no mapa, já estava bem pequenininho. Mas as Quartas Cruzadas acabaram de vez com Constantinopla. Constantinopla não se recuperou mais da Quarta Cruzada. E a gente também coloca como exemplo das cruzadas, cita como exemplo a Quinta Cruzada. A Quinta Cruzada é interessante do ponto de vista realmente teológico, né? Havia uma visão de que a cidade de Jerusalém realmente só poderia ser uma visão, né? Uma interpretação, que a cidade de Jerusalém só poderia realmente ser recuperada pelo cristianismo por crianças que eram semelhantes aos anjos, livres de pecados, né? Então a Quinta Cruzada foi uma cruzada em que se enviou crianças para batalharem contra os islâmicos. E obviamente que foi uma grande carnificina. Muito bem, pessoal, queria pontuar isso. É muito importante a gente entender a Idade Média no seu contexto maior, não só no mundo feudal, mas também de olho nesse Império Romano do Oriente e nessas divisões do cristianismo, em como nas cruzadas, num primeiro momento a igreja vai ao socorro da ortodoxa, em segundo momento, inclusive, a gente vê a divisão dos cristãos quando os comerciantes de Veneza organizam um saque a Constantinopla. Então é muito interessante a gente observar como essa divisão estabelecida por Teodócio fez tanta diferença na Idade Média e ecoa até hoje, ali simbolizando no encontro do Papa Francisco e do patriarca russo Cirilo I. É isso, espero que vocês tenham gostado e entendido a questão do Império Bizantino e também a questão das Cruzadas. Era isso.